Estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento. É um tempo muito curto que nos prepara para a celebração do Natal, nos prepara para a segunda vinda do Senhor, e que a gente precisa estar sempre muito focado, porque ele passa em apenas 4 semanas ou 3 semanas e meia. Nesses 2 primeiros domingos, o de hoje e o de semana passada, nós somos direcionados pelo Senhor para a meditação, a contemplação, a reflexão da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas nos próximos domingos nós já ouviremos e contemplaremos sobre a primeira vinda de Jesus. Assim se organiza o tempo do Advento. E algumas personagens são apresentadas para cada um de nós nesse tempo do Advento. No tempo do Advento, nós encontramos o profeta Isaías como grande mensageiro do Salvador. Encontramos o arcanjo São Gabriel como aquele que anuncia a Virgem Maria, o Salvador. A própria Virgem Maria, nossa mãe. São José, o protagonista da história, nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro, claro que não estou aqui em ordem de importância, que aponta esse mesmo protagonista e que hoje ganha destaque especial: São João Batista, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, precursor do Salvador, último dos profetas, inaugurador também do tempo novo do messianismo. São João Batista, ele conclui o Antigo Testamento e inaugura o Novo Testamento, com a sua palavra, com o seu anúncio, com a sua preparação. O Evangelho de hoje narra um pouco do episódio ali em que João Batista, ele discursa sobre a proximidade da vinda do Senhor e a necessidade de conversão. Ele vai anunciando à frente do Senhor, conforme o profeta Isaías já prefigurava, de uma preparação para o caminho do Senhor. E a pregação de João Batista, ela provoca 2 atitudes naqueles que ouvem essa pregação, claro, não todos, né? Alguns. A atitude de conversão, com a confissão dos pecados, e a atitude de pedir o batismo, de receber o batismo, um batismo de conversão, um batismo do perdão desses pecados. Nós encontramos essas 2 atitudes logo em seguida, ou 3, a pregação de João Batista. Ele prega que o Messias, que o tempo dos Messias está chegando. Alguns ali ouvem a pregação de João Batista, se convertem e recebem, confessam os seus pecados e recebem o batismo do perdão dos pecados. Assim nós ouvimos no versículo 4. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para a conversão dos pecados. E o Evangelho continua dizendo que aqueles homens que recebiam o batismo confessavam antes os seus pecados. A minha homilia de hoje está focada na figura de São João Batista. E eu quero, na figura de São João Batista, refletir com vocês sobre essa confissão. Primeiramente, a confissão dos pecados. E depois, um outro tipo de confissão. A confissão dos pecados, que supõe aqui um relatar, um dizer: sou pecador, sou aqui devedor de Deus, estou em dívida com o Senhor, eu confesso que eu errei. Essa confissão está presente já nesse discurso de João Batista, e é uma confissão que, de certa maneira, se aproxima da confissão que nós hoje fazemos no sacramento da penitência,
e de alguma maneira também se distingue desse sacramento. A confissão que nós fazemos é uma confissão que em que nós numeramos os nossos pecados. Padre, dai-me a vossa bênção, pois eu pequei, eu cometi esse pecado. Naquele dia eu fiz isso. Eu tive tal atitude pecaminosa. E assim a gente elenca de maneira objetiva os nossos pecados. A confissão de São João Batista, ela já é um pouco diferente. Aqui, as pessoas que iam se confessar mostravam um arrependimento, uma mudança de vida e uma confissão um tanto quanto genérica. Padre, eu vim pedir perdão, aqui, né? A João Batista não são os padres. Não era o padre, não tínhamos ainda os padres. João Batista, ele é uma confissão um tanto quanto genérica. Encontramos aqui uma confissão já ali de umas faltas de uma maneira generalizada. Eu quero pedir perdão das minhas faltas a Deus. Eu me confesso aqui porque eu falhei. E aqui, dependendo do tipo de pessoa, até poderia ser, de repente, algum pecado que todo mundo conhecia e que a pessoa ali queria mudar de vida. Essa confissão de João Batista não é uma confissão aqui que revela pecados que estão na intimidade, porque quando você se confessa ao padre, você fala de pecados que talvez só você e Deus saibam, pecados que estão lá escondidos no seu interior, e você relata ali ao padre para, através do padre, receber o perdão de Deus. Ali no pecado, na confissão com João Batista, nós temos os pecados mais públicos, pecadores públicos, homens e mulheres que tinham uma conduta errada, que viviam de maneira claramente pecaminosa, ou então alguns pecados que eram confessados, mas assim, de maneira bem assim, eu quero pedir perdão pelas minhas infidelidades, pelas minhas faltas no casamento, pelas meus erros na condução do dinheiro. Quero pedir perdão a Deus pelas vezes que eu deixei ele de lado. Sim, eram confissões mais genéricas. Nós não, nós quando vamos nos confessar, nós confessamos de maneira objetiva. Pedir perdão porque na semana passada eu falei de uma maneira agressiva com a pessoa, né? Enfim, a gente é mais objetivo na nossa confissão. Bom, o que eu quero aqui, por que eu estou trazendo esse relato? Porque hoje essa pregação de João Batista nos impele também a essa atitude de conversão. Uma atitude de conversão que deve nos fazer confessar. Não quero aqui dizer necessariamente da confissão sacramental, mas daquela atitude que é anterior à confissão. A atitude de um desejo, de um compromisso, de viver fora do pecado. E eu confesso para todos, para Deus e para todos, que a minha atitude a partir deste momento em que eu confesso é uma atitude de um compromisso de não mais estar vinculado com o pecado. Se a minha atitude de pecado é pública, a confissão que eu sou chamado a fazer deve também me levar a uma mudança pública, notória. Se ela é íntima, se ela é no interior do meu coração, essa confissão deve me fazer de maneira categórica rejeitar o pecado, não querer o pecado e não viver dessa forma. Esse é um primeiro aspecto da confissão que a pregação de João Batista hoje nos impele. Um querer viver fora do pecado. Agora, a pregação de João Batista nos inspira também um segundo tipo de confissão, que não é a confissão dos pecados, mas é uma confissão ligada ao testemunho, a confissão dos nossos valores, a confissão das nossas convicções, a confissão
dos nossos amores, daquilo em que o nosso coração ele é firmado. Nós, quando ouvimos a pregação de João Batista no Evangelho, ouvimos logo em seguida uma comunidade de discípulos que seguiram a pregação de João Batista. Mas esses discípulos só seguiram a João Batista porque a pregação dele não estava ali simplesmente presa em uma sabedoria, em uma inteligência capaz de usar as palavras corretas. A pregação de João Batista estava fundamentada numa confissão de uma vida temente a Deus, uma vida recolhida em Deus, uma vida comprometida com Deus. João Batista não só pregava como deveria pregar, como também vivia como deveria viver. Nós ouvimos que ele tinha uma vida penitencial, diz a palavra de Deus no mesmo evangelho, na sequência. João se vestia de pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Um pouquinho antes, ouvimos que ele andava pelo deserto e ele pregava: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de abaixar para desamarrar as correias das suas sandálias. João Batista aqui é apresentado primeiramente como um homem penitente, um homem que tinha uma vida penitencial, vestia pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo, mel silvestre. Era um homem que vivia pelo deserto, em um local recolhido com Deus. E a sua pregação não era voltada para ele, mas era voltada para o Senhor. João Batista ele tinha uma pregação com tamanha força que Herodes, que ouvia uma pregação dele, que ele tinha uma vida errada, porque ele tinha um relacionamento amoroso com a sua cunhada, com a irmã da sua esposa, e ainda na festa lá, se apaixonou pela filha dessa mulher. Ele ouvia que não podia estar unida com a mulher, com a irmã da sua esposa, e ele ainda assim gostava de ouvir João Batista. Herodes tinha uma afeição pela palavra de João Batista, ainda que não se convertesse, devido à sabedoria. Agora, essa sabedoria de João Batista, que tinha um peso maior pelo seu testemunho de vida, não fazia de João Batista uma atitude de querer apontar para ele, mas apontava para Cristo. Era João Batista que dizia: importa mais que ele cresça e eu diminua. João Batista, quando começa a pregar, diz: eu sou a voz que clama no deserto. E quando aparece o Senhor, ele aponta para Deus e diz: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como eu estava falando, e aqui eu quero me firmar, a vida de João Batista leva a uma confissão dos pecados de alguém que quer mudar de vida, e por isso diz: de hoje em diante eu não vou mais agir de maneira pecaminosa, mas também leva a uma confissão, a uma atitude de testemunhar aquele que diz amar. A confissão também diz respeito a eu dizer com minha palavra, com minha boca, a eu demonstrar com minhas atitudes de que minha vida ela é direcionada unicamente para Deus. E nessa dupla dinâmica de confissão, eu desejo hoje direcionar a sua meditação e a sua reflexão nesse domingo, nessa missa de hoje. Eu e você precisamos de uma confissão constante dos nossos pecados, o reconhecimento das nossas culpas e a atitude
de não mais voltar nos mesmos pecados. E eu e você precisamos de uma confissão pública também, de dizer para todos quem nós amamos, a quem nós servimos e quem que nós desejamos para todo sempre amar. Acontece que nós somos muito tentados a ter dentro da igreja ou dentro de grupos religiosos uma atitude santa. E às vezes, fora desses grupos, somos tentados a não termos tanto rigor assim com a nossa santidade. E aqui São João Batista nos impele, é que em todos os ambientes que nós vivemos, sejamos confessores que nós amamos Jesus Cristo. Eu e você precisamos, dentro das nossas casas, sermos pessoas que testemunham, que vivem somente para Deus. Não tem que ter espaço dentro da nossa casa para uma vida de alguém que não ama tão bem assim a Deus. Nos nossos ambientes de trabalho, nós precisamos dar esse testemunho. Nós precisamos demonstrar com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, que nós confessamos ser totalmente dedicados a Deus. A nossa vida precisa ser, nos ambientes que nós vivemos aí na rua, nossos grupos de amizade, pessoas que testemunham a Cristo. Os lugares que nós frequentamos, as pessoas com quem nós convivemos, as nossas atitudes precisam espelhar, precisam inspirar, precisam aqui demonstrar que o nosso amor maior se chama Jesus Cristo. Por isso, o que eu desejo hoje é que você medite, você que está aqui na igreja, você que está em casa, aquilo que primeiramente você precisa abrir mão por Deus. É preciso que você tenha convicção de que algumas atitudes suas, que há muito tempo você está retardando para serem mudadas, para serem convertidas, precisam já de uma decisão sua para uma conversão, para um desejo por Deus. É necessário que você queira viver somente para Deus. E nesse propósito, você queira romper de uma vez por todas com atitudes pecaminosas. Talvez atitudes que há muito tempo você tem adiado, tem deixado para depois. E agora fica pendente aí uma conversão da sua vida. E é necessário também que você reflita e pense quais são os ambientes em que você não tem dado verdadeiro testemunho cristão. Talvez seja na sua casa, talvez seja até na igreja, talvez seja no comércio, talvez seja no teu trabalho, talvez seja nos teus grupos de amizade. É necessário que as tuas palavras testemunhem a Cristo. É necessário que as coisas que você se permite ouvir testemunhem Cristo. É necessário que as coisas que você usa, roupa, objetos, utensílios, testemunhem o teu amor por Cristo. Deixe que as tuas atitudes possam ser um grande exemplo e testemunhas do Senhor. Cada um e cada uma agora possa se colocar em meditação e contemplação. Nessa dupla confissão que hoje Deus nos pede. O que você precisa hoje confessar de mudança de vida? O que você precisa mudar de vida hoje? Em quem você precisa mudar de vida hoje? E você agora confessa perante Deus. Primeira atitude. Segunda atitude. Onde está faltando o teu testemunho no dia de hoje? Onde é que o teu testemunho tem sido falho? E agora você precisa mudar isso para dar testemunho de Cristo. Para que não só a sua palavra seja uma palavra cristã, mas que as tuas atitudes também sejam atitudes cristãs.
Que Deus agora te inspire a refletir como que deve ser a sua postura, a sua atitude, e que assim você possa converter-se para esse Natal e também possa levar essa conversão a muitos corações. Em silêncio agora, cada um pense, reflita quais são as áreas que precisam ser mudadas em seu interior.